Fala, gente bonita! Começando mais um episódio do Papo de Fitness Podcast, nossa terceira temporada. E o terceiro episódio dessa terceira temporada hoje com um convidado muito especial, que é o Pedro Simon. Nada mais, nada menos que o cara é o seguinte, ó, ele é atleta amador, o cara é empresário, e não é empresário de um único nicho, não. Ele trabalha com imóveis, tem uma empresa de alimentação saudável e, ó, é creator. É creator, o cara gera muito conteúdo, mas vamos deixar que ele conta essa história, vamos entender como é que é essa rotina louca, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas eu não consigo me organizar. Vamos entender aqui se a vida do Pedro é fácil e como é que ele está fazendo essa escala, como é que ele faz essa organização. Pedrão, muito bem-vindo ao Papo de Fitness Podcast e obrigado, cara, por ter topado o nosso convite para bater esse papo, viu? Grande Daniel, cara, prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso ter te conhecido aí há pouco tempo e a gente ter afinado tanta conversa boa, tanta parceria de negócio, tanta parceria se conhecendo pessoalmente também. Para mim, além de um prazer, é uma honra estar aqui, vários atletas muito expressivos já passaram aqui, já dei uma olhada, Andrezão Sanches, aí foi acho que ele veio na época do CrossFit, né? Se eu não me engano. Isso, veio ali, ele A tava transição. forte, mas tava decidindo já ir para a transição já. Legal, então assim, estamos aí, cara, um prazerzaço e vamos lá, eu vou tentar contar um pouco aí do que vocês quiserem saber e é isso aí, o dia a dia é muito corrido e a gente tenta fazer dar certo aí com o melhor que a gente pode. Legal, Pedrão. Galera, ó, só precisa entender. O que o Pedro falou que o dia é corrida é exatamente, ó. Agora são 8h55 da noite. A gente está gravando esse episódio aqui. Então, realmente, a agenda é algo complicado. Se você quiser acompanhar o Pedro, desde já, ó, já segue lá no Instagram, @psimon. Você vai encontrar lá, o cara gera muito conteúdo, tem várias dicas. E olha só, o Pedro ele é ultramaratonista, certo, Pedro? Mas que também é triatleta. O É, que se prefere aí, cara? O que é menos dolorido se a gente for para escolher aí? cara, é uma pergunta que muita gente me faz e eu mesmo me fiz, e às vezes até me faço, mas me fiz muito durante bastante tempo. Eu venho da ultramaratona, eu comecei totalmente errado, ou totalmente da maneira que talvez não seja o ideal das pessoas começarem na corrida, que é em vez de ir das curtas distâncias e crescendo, ganhando experiência, maturidade de corpo e de cabeça, eu comecei ao contrário, muito por desafios mentais aí, de um grupo de amigos da Mahamudra que eu treinei muitos anos, ainda treino hoje numa menor frequência, por conta de horário mesmo. E aí e eles faziam muitas provas longas, provas de montanha e tudo mais, para levar os alunos e com isso trabalhar principalmente o físico e o mental nessas provas. E aí foi aí que eu conheci a ultramaratona e comecei e corro ultras maratonas. Eu não corro uma ultramaratona desde o começo da pandemia. Eu fiz a minha última maratona um mês antes de entrar a pandemia. Foi a minha maior ultra, que foi a minha segunda tentativa de completar, e graças a Deus eu completei. E desde então entrou a pandemia, cara, aí não teve prova e eu acabei treinando um pouco mais, mudando um pouco o foco do treinamento para performance, já que não tinha muito sentido eu ficar correndo longas distâncias. E eu falei, cara, vou aproveitar, vou fazer mais treinos de qualidade, sem volume, e com isso, cara, eu já gostava de performance, eu já corria é, rápido para um ultramaratonista que não treina em zonas de intensidade altas e etc. E aí, cara, não é um caminho sem volta, mas foi uma grande e feliz descoberta. E nesse meio tempo, eu já treinava bike, porque atletas de ultramaratona profissionais, de todo mundo, enfim, treinam bicicleta para complementar o volume de horas semanal, que é muito interessante, porque você consegue aí praticamente dobrar o volume de horas de treino de um corredor ou de um ultramaratonista com bike, sem desgastar tanto o corpo, porque não tem impacto, né? Então, a gente consegue fazer muito treino lá. E aí eu já pedalava uns 2 anos, óbvio que numa outra pegada, uma coisa mais tranquila, e na pandemia eu tenho casa aqui no interior, que é do lado de Romeiros, que é uma estrada super famosa do ciclismo aqui em São Paulo, e a galera vem de São Paulo para cá, andam 50 quilômetros de sábado de carro só para parar o carro e aí fazer um percurso que, se for de ponta a ponta, são 100 quilômetros numa estrada super bonita, com montanha, com
a nascente do Rio Tietê e tudo mais. E eu moro a 6 quilômetros, né? Minha mãe tem casa aqui, então eu moro em São Paulo e moro aqui nessa loucura. E 6 quilômetros, então, cara, comecei a pedalar na pandemia, tudo fechado. Cara, a estrada eu ia sozinho, eu precisava treinar, não pela performance ou por nada, mas pela cabeça mesmo. E, cara, e aí meio que caí de paraquedas no triatlon por conta do Sanches também. Então, eu já pedalava um pouco, já corria bastante. Pegava onda antes do triatlon, eu ainda pegava, depois do triatlon não pego mais. Então tinha uma certa facilidade com o mar, com natação, e foi por conta de uma promessa que o Sanches me fez que eu e ele basicamente entramos para o triatlon. Na época do CrossFit ainda, ele gigante, eu ia às vezes na garagem fazer umas corridinhas com ele, meu amigo, ia lá trocar uma ideia e fazer uns treinos um dia regenerativo, um funcional, com ele lá e dava uma corrida. E ele falou, cara, um dia eu quero fazer o Ironman, porque o Ironman, que é o triatlon, e se eu for, cara, você é do Endurance, você corre não sei quantos quilômetros, para você de boa, a gente vai fazer junto. Eu falei, não, vamos, eu também tinha uma vontade de fazer um Iron, mas mais para frente, assim, né, na época. E ele falou, não, mas você promete que você vai fazer comigo, irmão? Promete fechado? Aí eu falei, não, fechado, na minha cabeça, o cara, bom, profissional e quase profissional de CrossFit. Falando de triatlo, a gente tá falando de 10 anos para frente, é mais ou menos o tempo que eu vou querer fazer e vambora. Cara, e passou, isso foi acho que um ano antes da pandemia, talvez. O filho dele, Theo, nasceu na pandemia, o filho dele nasceu na pandemia. Passou 2 meses que o filho dele nasceu, ele me ligou, falou, irmão, vem cá, vem conhecer o Theo e eu quero trocar uma ideia com você. Fui lá na garagem e tal, ele falou, cara, então lembra daquela promessa que você fez do triatlon, do Iron? Eu falei, lembro, por quê? Cara, vamos fazer. Vou me inscrever e tal. Eu falei, não, irmão, mas como assim, cara? Você é do CrossFit e tal? Não, cara, já faz tempo que eu tô, já não quero mais fazer, um monte de coisa, já tudo saco cheio. Já vou me inscrever, já liguei pro Lê, que é um outro amigo nosso, já tá me ajudando a ver bike. Eu falei, não, mas calma aí, Iron não é assim, tem um negócio. Não, vamos Tem fazer. toda uma jornada, né? Eu falei, não, peraí, vamos lá. Enfim, e aí, cara, a hora que, resumindo a história, assim, drasticamente, ele em 3 meses estava treinando, eu já fui atrás, assim, rápido, já comecei a nadar não, comecei a ver natação, não comecei a nadar, mas eu já tinha bike, não era uma bike de triatlo, uma bike road que eu ainda tenho, que é de ciclismo tradicional, e comecei com ela e falei, vamos nessa, imagina que eu vou gastar uma grana dessa com bike agora, vamos para cima e vai dar certo. E aí começamos, cara, sei lá, isso. Meu treinador, ele é do triatlon, ele é triatleta, foi triatleta há muitos anos, teve uma assessoria muito voltada para triatlon. Eu tô com ele há 6, 7 anos, foi meu primeiro treinador. E eu sabia, e ele sabia que um dia esse dia ia chegar. Eu treino com muitos triatletas na parte de fortalecimento, de preparação física, que são alunos dele também. E aí, cara, acabou. Falei para ele, contei. Ele falou: não, cara, eu queria que fosse mais para frente, que eu quero explorar ainda mais seu potencial de corrida, que você tem muito potencial, mas vamos embora, vamos nessa. E aí começamos, cara, e aí comecei a encaixar o dia a dia de triatlo com bike e corrida. A natação foi uma coisa, como a gente estava em pandemia, eu comecei a nadar em 2 piscinas de amigo, que eles iam nadar, então aí rolou, comecei a nadar 2 meses, a piscina tinha os horários lá por apartamento, beleza, aí pum, piorava, fechava a piscina, ninguém podia nadar. Aí parava, a hora que eu estava com 3 vezes na pandemia, de alguns meses que eu estava começando a dar uma deslanchada, parava, então aí dava não tinha essa consistência. E a bike foi muito rápido. Depois dessa conversa com o André, e passou 6 meses, eu comprei uma bike de triatlon. E a primeira vez, antes de comprar, eu pedalei com a bike de triatlon do meu irmão, que ele tinha. Cara, a primeira vez que eu pedalei com uma TT, né, que é Time Trail, contra-relógio que a gente chama, me apaixonei, assim, de um jeito. A gente andou, eu e meu irmão, a gente pilotou moto profissionalmente bastante tempo. E aí, cara, aquilo me remeteu a uma paixão desde criança, muito com a moto, assim, é um negócio muito louco. Só que o seu corpo é um motor, então foi um desafio a mais e foi muito rápido minha paixão. Passou 4 meses, eu comprei a minha bike, que até hoje estou com ela. E, cara, aí foi assim, uma paixão de cara. A bike de triatlo, independente de qualquer coisa, o pedal do triatlo, para mim, é um negócio muito legal, muito gratificante. É uma junção de corpo e máquina muito interessante.
E, cara, aí beleza. Aí Andrezão, naquele jeito dele, já se inscreveu para uma prova no México, que era a única que ia rolar. E eu falei, não, eu quero fazer aqui no Brasil. Acabou que a gente não fez a primeira prova junto, que era o nosso combinado. Ele acabou mudando o plano. A gente se inscreveu para o Iron de Floripa no ano seguinte à pandemia, que foi o ano que rolou, na verdade. Só que aí abriu no ano antes que a gente estava, né? Abriu inscrição para uma prova no México, Cozumel. E aí ele foi e fez o primeiro antes de mim. E depois, em maio do ano seguinte, a gente fez o full, que foi agora ano passado, né? A gente fez junto. E foi assim, cara, loucura. Então, na verdade, eu treinei um ano e meio, bike, corrida e a natação nessa pegada. E quando acabou a pandemia, aí eu comecei a nadar, foram exatamente 5 meses antes da prova, antes do full. Eu comecei a nadar realmente para valer. Cara, é muito louco, assim, a rotina, a dinâmica dos treinos de triatlon, para mim, é muito interessante. Tem uma abdicação muito grande, mas os treinos, eles são muito complementares, então geralmente você nada em dias que você corre, a natação, ela acaba ajudando muito a corrida, o seu condicionamento, e ainda não tem um desgaste grande, e você consegue ainda dar uma relaxada na musculatura, acaba como que meio que entre Um aspas, recovery ali, né? fisiologia, um recovery, e aí nos dias de bike, cara, é legal, o dia que você vai pra rua quase sempre. O rolo no começo eu não gostava, hoje eu sou super adepto, assim, com a rotina de trabalho, e depois que se acostuma, o rolo tem um processo entre amor e ódio, eu acho, e aí quando o ódio meio que vai diminuindo, ele vai tomando bastante conta do dia, é bem prático, são os treinos de qualidade você consegue fazer no rolo completamente certos, e na rua não, na rua é bem difícil. Então, que é treino de tiro ou de forte e fraco, que são treinos na semana, terça e quinta, geralmente os treinos são assim. Então, é um dia a dia que, independente de eu fazer ou não provas de triatlon, é um negócio que eu pretendo treinar cada vez mais, assim, cada vez tentar encaixar mais. Tanto, por exemplo, agora eu tô em um semestre só de corrida. Esse semestre eu falei, cara, eu quero focar em maratona, quero fazer uma maratona mais rápida do que eu fiz ano passado, só que ano passado eu treinei muito triatlon, então eu quero ver o quanto eu consigo realmente chegar numa maratona treinando só uma maratona, e tô pedalando. É óbvio que aí quando você vai para uma maratona de performance, tem que tirar o pé da bike, e aí agora a gente está a um mês da minha prova, então já estou tirando bastante o pé da bike, por conta de performance mesmo, de treinos de qualidade de corrida que você precisa fazer mais quantidade. Mas assim, passou a prova, eu volto a treinar. Essa semana, por exemplo, eu tenho 2 treinos de bike, pedalei ontem, vou pedalar amanhã. Então, se eu tiver 2 treinos, eu fico feliz. Semana passada ele não me deu um só, eu já fiquei meio assim, mas eu tô respeitando e tudo mais. Então, essa dinâmica dos treinos do triatlon para mim é muito interessante. E as provas são demais, né? Assim, também é interessante porque o triatlon, ele tem toda a questão física de treinamento, de mental, mas tem também vários acertos logísticos de equipamento, de transição, que depende de você, mas às vezes foge um pouco do controle. Então, você tem que lidar, às vezes, no pedal com um problema na bike, furar o pneu, quebrar alguma coisa, e aí, cara, você pode resolver, mas não vai resolver 100% e você tem que continuar, e você tem que fazer o que você puder na situação que você tiver, entendeu? Então, é É, é doido. uma, é uma conexão de fatores, né? O elo da corrente ele tem que estar em harmonia, tudo configurado. Mas, Pedro, deixa eu voltar um pouquinho, cara. Você sempre teve essa intensidade, porque você comentou ali que pô, você pilotou também com o seu irmão, e aí você falou que seu irmão já tinha uma bike de triatlon. Desde a sua infância, você tem essa intensidade voltada para o esporte, assim, sempre fazendo alguma coisa? Oi, desculpa, irmão, meu irmão me ligou aqui. Na verdade, Não eu tem sempre problema. tive essa intensidade como pessoa, meu irmão também, a gente tem 3 anos de diferença, mas a gente, ele nasceu dia 1º de agosto, eu nasci dia 3 de agosto, então a gente tem um perfil muito parecido em muita coisa e muita coisa diferente em outras, mas nisso a gente é muito intenso como pessoa, como perfil, e o esporte, na verdade, foi uma válvula para colocar essa intensidade. Então, o esporte sempre esteve presente na nossa vida, desde sempre, assim, moto,
futebol, depois skate, né? Skate, depois futebol, e aí depois musculação, né? Desde cedo aqui no interior a galera treina muita musculação desde cedo, então também com 15 anos eu comecei a treinar musculação, bodybuilder, aqui a galera é muito isso. E a corrida já entrou nessa época para fazer treinos, né, de shape, né, de abdômen, secar e tudo mais. Então sempre foi ali, sempre teve presente, mas a intensidade, na verdade, o esporte me ajudou a canalizar essa intensidade para algo positivo desde sempre. Sempre tivemos fases, obviamente, teve a fase da balada, que foram muitos anos, inclusive, acho que dos meus 18, 19 até os 29, foram 10 anos muito intensos, né, de balada, mas sem deixar o esporte de lado, mas assim, eu treinava quando dava, a balada e o trabalho era a Prioridade. prioridade naquela fase, sim, mas quando o negócio começava a ficar muito pesado, o esporte sempre me puxava aqui de volta e aí, conforme a maturidade vai chegando, eu fui entendendo que aquela fase estava passando e que o esporte começou a fazer cada vez mais sentido. E aí eu comecei a fazer provas de corrida, né? Onde a chave virou, acho que para mim no esporte, foram as provas de corrida. Isso deu um sentido para minha vida muito bom, completamente diferente. Cara, tudo começou a mudar. Fez sentido treinar cada vez mais, ter objetivo, a estética, né, a musculação com corrida para estar no shape no final do ano, aquilo começou a perder sentido, sabe? Eu não conseguia mais sustentar dieta e propósito para ficar com um abdômen legal o máximo de tempo possível. Aquilo já e aí a prova veio, Saturou. vieram e cara preencheram na verdade tiraram essa questão da estética. Hoje para mim pouco importa a minha estética, importa o que eu preciso para performar, para completar meus objetivos, o corpo que eu precisar ter em função do processo é o que vai rolar. E, cara, foi assim. Legal, Pedro. Você destacou um ponto que eu achei interessante, que você falou assim, eu comecei na contramão da corrida, né? Normalmente as pessoas começam ali prova de 5K, vai para 10, vai para 21, aí 42, né? E vai tendo essa, quer dizer, a maioria para nos 42, vamos colocar assim, né? É, e me chamou a atenção o ponto que você falou assim: eu comecei pela ultramaratona principalmente por desafios mentais, né? Tipo, o mindset, o quero me desafiar, quero me superar, quero ir além, quero me provar. O treino de um maratonista é muito diferente do treino do ultramaratonista? Muito, muito. Assim, de uma maneira geral, tá, cara? Eu vejo como muito, mas também tem muita coisa que é parecida. O que é parecido? Cara, a abdicação e organização, abdicação de vida social, em boa parte, e a organização de horários de logística de equipamento, de treino, etc., de locais de treino. Mas quando a gente fala de maratona, de uma maneira geral, né? A maior parte das pessoas vão para uma maratona para terminar, já é algo muito difícil, já é o topo, quase o topo ali das provas de corrida. Ultramaratona é um nicho, cara, bem fechado, sabe? Geralmente as pessoas que são ultramaratonistas, em geral, são pessoas que já são mais velhos, porque o cara passou por todas essas etapas, ou meio que e com isso os anos foram passando e a maturidade mental começou a tornar viável na cabeça das pessoas, correr uma ultramaratona, entendeu? Porque é um negócio, ultramaratona é qualquer distância acima de uma maratona, de 42.200. Então você tem maratona de 50 quilômetros até maratona de, sei lá, 300, 500 quilômetros pelo mundo. Então é um nicho muito fechado. Quando a gente fala de maratona, geralmente as pessoas querem a primeira maratona terminar e depois você começa, quem continua correndo maratona, começa independente do nível, tá? Ah, eu terminei abaixo de 5 horas. Aí você fala, poxa, se eu treinar mais tantas horas, eu vou fazer em 4 horas e meia. E aí você faz em 4 horas e 20. Aí você fala, não, agora eu, porra, fiz melhor do que eu imaginei, eu quero fazer abaixo de 4 horas. E assim sucessivamente em cada nível. Então, para isso, para aos poucos você melhorando sua performance na maratona, você tem que fazer muitos treinos de qualidade, no sentido de intensidade, variação de intensidade, intensidades altas,
etc. O que já na ultramaratona não acontece. A ultramaratona, falando em zonas, que é o que a gente trabalha, né, de zona 1, que é a mais leve, até zona 5, que é a zona de prova curta, que você consegue segurar por pouco tempo, 90% dos treinos, 95% dos treinos é em zona 1 e zona 2, ou seja, zonas de batimento baixa. Então, são muitas horas de treino, muitos quilômetros de cada treino, só que sempre num pace lento, numa frequência baixa, porque senão você não consegue correr tantas horas em zonas mais altas. A maratona, você divide aí de 70% a 80% dos treinos leve, em zona 1 e zona 2, e os outros 20 a 30 em zonas 3, 4, 5, tá? Então, isso é só assim que você consegue melhorar a sua condição cardiovascular, de VO2 principalmente, e que vai resultar lá na frente numa melhora do seu tempo, ou seja, você passar aos poucos aí correndo cada vez mais rápido. E a ultramaratona não é esse, a ultramaratona é regularidade, é lidar com imprevistos, subir montanha, né? As provas de ultramaratona, a grande parte das provas de ultramaratona são feitas em montanhas. Então, tem toda uma outra estratégia que aí, cara, você tem que se adaptar ao que aquele percurso tá te dando naquele momento. Se é uma subida, você não tem como correr. O que é completamente diferente numa maratona, né? Uma maratona você tem geralmente algumas subidas e descidas, mas é um pace médio, você trabalha ali em relógio, pace médio, começou a sair muito daquilo, se você não sustentar o seu plano, você já tem que sair do plano A e para o plano B. Na ultramaratona, você trabalha com plano A, B, C, D, e os E vai melhores longe. e vai embora. E os melhores geralmente são quem, na verdade, estão mais bem preparados fisicamente, porque tem o seu preparo específico, óbvio, mas também são geralmente as pessoas que lidam melhor com os obstáculos da prova, e principalmente os obstáculos mentais que as provas e os imprevistos geram. Tá? Ultramaratona a gente trabalha com imprevisto o tempo todo. Deu bolha. Eu perdi minha alimentação. Começou a chover, alagou toda a trilha. Encerraram, caiu uma pedra, fechou aquela trilha por conta da chuva, a organização está mudando por aqui. Enfim, cara, é imprevisto o tempo todo. Quem lida melhor com eles e já se adapta sem se desesperar, geralmente são as pessoas que acabam se destacando mais. E eu, graças a Deus, tive muito destaque na ultramaratona. Não encerrei ainda minha carreira de ultramaratonista. Tem 2 ou 3 provas no mundo que eu ainda vou fazer, quero fazer. Mas aí tô juntando com essa história de triatlon, de corrida. Então, eu me considero, a gente acabou não respondendo a pergunta no começo, mas o que eu passei muito tempo me perguntando? Cara, eu sou o quê? Eu sou um corredor, agora que eu treinei triatlon, eu sou um triatleta, mas eu deixei de ser um ultramaratonista. Cara, aí eu comecei a entender que, na verdade, isso é um diferencial, não, acho que eu não tenho que me definir, muito pelo contrário, ser um atleta overall, né, que as modalidades de esporte geralmente colocam algumas pessoas que são pessoas que, por exemplo, é um skatista que anda bem no street, que anda bem em half e que anda bem em bowl. É um atleta overall. Eu me considero um atleta overall. Se você falar hoje para mim, Pedro, você gosta de correr maratona, mas você não gosta de correr 10K, cara, eu gosto de correr, velho. Eu gosto de fazer triatlo, eu amo fazer prova de triatlo, eu amo treinar triatlo, e eu não larguei outra maratona. Então, assim, é difícil até eu falar qual é a distância que você mais gosta. Cara, não sei te Eu responder. Então, gosto, eu gosto. Eu gosto, gosto de estar em cara. movimento, eu gosto Gosto. né, de canalizar essa intensidade toda aí pro esporte. Pô, legal, Pedro. Eu me Cara, considero hoje um atleta overall que gosta de estar fazendo os esportes aí, provas o máximo possível. Eu gosto de prova, eu amo prova, além de tudo. E como é que surgiu esse outro pilar na sua vida do creator mesmo, assim, de falar, pô, eu vou pegar minha conta do Instagram aqui, eu vou começar a compartilhar minha rotina. Como é que surgiu essa ideia, assim, e como é que Surgiu você de trata uma, isso hoje? surgiu inicialmente de uma maneira bem inusitada. A gente tem vários amigos famosos, artistas, influenciadores, etc. Sempre teve, eu e meu irmão, por conta das baladas, a gente tinha muito relacionamento e tudo mais. E a gente teve um restaurante em São Paulo, esse restaurante
foi bem bacana, a gente ficou 4 anos com ele, e, cara, deu mais relacionamento ainda pra gente. A gente, nesse meio tempo, a gente teve que desenvolver, a gente escolheu desenvolver, a gente era um restaurante contemporâneo, super bom, super gostoso, com tudo, peixe, carne, massa, frutos do mar, e aí a gente, em algum determinado momento, principalmente eu e meu irmão, por sermos atletas amadores, ainda na época longe do que a gente é hoje, mas a gente, cara, tem uma veia de alimentação saudável num jantar que não tem, que é difícil de encontrar e tudo mais. E aí a gente fez uma parceria, a gente conheceu a galera da Mahamudra, os meninos da Mahamudra, alguns deles já eram amigos nossos de muito tempo, o Erasmo, o Cezão, o Rodrigo. E aí a gente, pô, a Mahamudra estava muito em alta, tinha acabado de começar, estava estourando. E os moleques, vem treinar um dia com a gente treinando lá, a gente, pô, cara, isso pro restaurante seria legal, a gente criar um cardápio da Mahamudra e envolver, já tem um marketing atrelado super bacana, para eles fazia sentido, porque nessa parceria eles vão ter um lugar para almoçar, para jantar, algumas vezes na semana e tudo mais. E eles já frequentavam nosso restaurante, então foi uma coisa fácil. E aí, o restaurante, cara, na época que a gente abriu, foi o começo do Instagram, assim, e então meio que o nosso marketing do restaurante era pelo Instagram. Então, os pratos que a gente queria que vendessem mais no almoço, por exemplo, executivo que a gente tinha, era o que a gente postava. À noite, que já era um restaurante à la carte, de dia era um restaurante com almoço executivo, então 3, 4 opções fechadas de almoço executivo, e à noite um cardápio super extenso, contemporâneo, super aleatório, assim, bem peixe, carne, frutos do mar, massa e tudo muito gostoso, vinhos, então a gente tinha uma noite super forte. E aí criamos o cardápio da Mahamudra e começamos a divulgar. Então a gente já usava o Instagram para divulgar o restaurante, e aí a Mahamudra veio com força total no cardápio, e eles começaram a frequentar o restaurante diariamente, né, vários deles, e aí eles já eram influenciadores, né, artistas, atletas, modelos, e já usavam isso há mais tempo que a gente. E foi assim, cara, foi de uma maneira muito, eles indo lá, vou postar hoje o restaurante do Pedrinho, aqui, o Los Chefs e tal, estamos aqui. E aí nessa a gente foi meio que se soltando, porque, ô galera, tinha que aproveitar de uma certa maneira. Sim. Eles faziam muita brincadeira, então a gente começou também a se soltar, né, e ficar uma coisa mais natural, e ao mesmo tempo, em alguns momentos, a usar aquilo também a favor do restaurante, porque no fundo era trabalho para ambas as partes. E foi aí, cara. E na época o Instagram não tinha esse negócio de algoritmo, cara, postava, chovia seguidor, e chovia mensagem, e era uma loucura, e gente do Brasil inteiro conhecendo e tal. E foi assim, cara. E aí nosso Instagram começou a crescer por conta dessa divulgação que foi aparecendo. E fora isso, no restaurante também vinha bastante gente famosa, artista que tinha, e conhecia a gente era bem relacionado, então, pô, vim aqui no restaurante dos meninos, obrigado, coisa e tal, e aí foi assim, cara. E aí, eu nem tinha essa visão Aí eu comecei a postar poucas coisas, assim, mas de trabalho, e um pouco aqui da minha vida pessoal e tal, mas nada muito assim. Só que mesmo assim, com esse pouco, já começou a ter bastante retorno, e, cara, aí foi um processo natural. O esporte tomou um pouco mais de conta da minha vida, a balada menos, o Instagram sempre continuou, e aí foi onde o Instagram também foi tendo a sua maturação, seu entendimento, né? A gente pegou bem o começo, e a gente eu fui vendo que o Instagram realmente era uma ferramenta de trabalho com muita coisa que já estava acontecendo e talvez muita coisa para vir ainda. E com o esporte crescendo, eu falei, cara, e um retorno da galera dizendo, cara, que lifestyle legal, que bacana, você consegue conciliar essas coisas, você é um cara que posta balada, que posta treino, que posta o seu trabalho, que tá aí na segunda-feira, que tá aí, isso aqui, mas que curte a vida, que toma um vinho, que come um hambúrguer, mas que treina com os meninos, que treina pesado, e, pô, continua postando. Então, o feedback das pessoas que você nunca imagina, né, assim, o ponto que me pegou e falou, cara, vamos transformar isso em algo profissional, foi o fato, óbvio, de ver muita possibilidade profissional nisso, e também o feedback das pessoas, não o feedback que estavam gostando, mas que só o fato de eu dividir muita coisa com a galera Motivação, né? motivava e ajudava as pessoas em fases difíceis ou em mudanças de hábito, em mudanças de estilo de vida. E aí foram várias histórias, várias situações que eu falava, caraca, cara, eu nunca imaginei
que pudesse estar ajudando sem saber, porque a gente não fazia isso para ajudar, era um negócio que fazia naturalmente, né? Não tinha essa intenção, não tinha esse entendimento inicial. E eu falei, caraca, olha que maluco. Então, isso foi o principal fator que falou, cara, eu vou tentar ter mais consistência. Eu vou tentar postar com mais consciência coisas que eu sei que estão ajudando as pessoas porque elas estão me falando. E, cara, se eu conseguir fazer um pouco melhor a cada dia, talvez eu consiga ajudar mais pessoas sem eu mesmo saber. Mas, enfim, tá tão fácil, tá tão simples aqui. E, ao mesmo tempo, vou divulgar o meu trabalho, vou, enfim, tentar fazer isso crescer e vamos ver onde dá. E, cara, estamos indo bem. Meu Instagram ele não é gigante, as marcas me consideram um micro influenciador, mas num nicho de esporte eu tenho muita credibilidade, talvez, porque hoje eu vivo disso, trabalho, família e treino. Então, no meio do esporte que a gente faz, eu tenho bastante relevância. E, na verdade, hoje em dia, o Instagram vem convergindo para isso, né? As mídias sociais vêm convergindo para menos número e mais engajamento, mais afinidade, mais propósito verdadeiro. Enfim, acho assim, é uma visão, não é uma verdade, mas eu venho percebendo isso e, cara, mesmo com o meu Instagram não muito grande hoje, já há alguns anos, há 4 anos basicamente, a gente já trabalha meu Instagram. Teve uma hora que eu virei a chave, eu falei, cara, não, isso aqui é trabalho. Eu ainda postava algumas coisas meio que. Eu falei, não, cara, vamos ter trabalho, quanto tempo eu gasto, quanto tempo eu posso gastar mais para realmente criar algo melhor, algo maior. Cara, graças a Deus comecei a ter contratos de patrocínio. Imagina, um cara que era, porra, lá atrás nada, eu era gordinho, passei o colegial com a infância, com problema de sobrepeso e ganha, emagrece, correndo o que eu corro hoje, treinando o que eu treino hoje, ajudando as pessoas indiretamente, como eu acho que eu ajudo hoje, e tendo marcas como várias, assim, comecei com a Nike me apoiando, fiquei com a Nike 3 anos, imagina lá atrás, a primeira marca que me apoiou, mandando produto era a Nike, imagina a gente, né, pessoas normais falando, Sim. cara, Nike tá me mandando um produto, aí uma coisa vai levando a outra, aí meu primeiro contrato foi com a Puma, aí depois surgiram vários contratos e muitas parcerias, né, onde eu não tenho um contrato financeiro, mas eu tenho serviço ou produtos em troca da divulgação, do uso desses produtos e de contar um pouco mais sobre eles, e que no fundo também é dinheiro, porque são produtos que muito provavelmente eu compraria, ou se eu não pudesse comprar, ia fazer falta para minha evolução no esporte. Então, porra, imagina, eu não pago médico, fisioterapia, quiropraxia, enfim, cara, roupa, tênis, suplemento, enfim, uma porrada de coisas. Algumas delas eu não ganho grana junto com o produto, mas para mim faz sentido porque eu realmente compraria, eu realmente iria fazer falta se eu não tivesse aquilo na evolução que eu tenho. E muito eu devo a isso também. Muito da minha evolução vem dessa possibilidade que acho que a mídia social, de uma certa maneira, acabou me potencializando, me trazendo, de poder ter marcas, pessoas e serviços me ajudando a evoluir. Eu jamais estaria no nível que eu estou hoje de treino, de resultado, se eu não tivesse essas marcas e essas pessoas comigo. E muito provavelmente eu não teria condição de ter todas elas se eu não tivesse essa parceria, esse contrato. Então eu devo muito, muito a muita gente e a muitas marcas. Então ninguém consegue, a gente tem uma frase, né, que é muito clichê, mas é do nosso grupo de amigos, que ninguém larga sozinho. O que quer dizer isso, né? Largar para uma prova, independente do resultado que você vai ter, independente se você vai concluir, se você vai atingir seu objetivo ou não. Cara, só o fato de você conseguir largar, para a gente, atleta, você já enfrentou muita coisa para estar ali, de organização, de problemas, de vida, e só de você estar largando, e você não consegue largar para uma prova, independente do seu nível, independente da prova, sozinho. E não é só família, não é só amigos, são pessoas, marcas que acreditam, que te ajudam. Então ninguém larga sozinho e muito menos chega a lugar nenhum sozinho. Então, quanto mais a ter resultados expressivos, ter feito provas que poucas pessoas fazem e ainda
ter provas que eu vou fazer, que são sonhos ainda, que com certeza, se Deus quiser, eu vou fazer, que eu também não vou conseguir fazer se eu não tiver essa galera e essas marcas comigo, com certeza. É um conjunto, né? Aquilo é o elo da corrente, então as marcas são importantes, as parcerias são importantes, os amigos, a família. É um conjunto de variáveis que precisa estar alinhado para que as coisas aconteçam, né, Pedro? Cara, e muito legal ouvir isso de você, né? Hoje a gente encontra aí é, muitas pessoas querendo começar, né? Eles veem, pô, fulano tá grande assim, fulano, mas tudo tem um começo, principalmente falando dessa questão de marketing de influência, né? De creator e tudo mais. E isso que você falou é algo que eu procuro destacar para todo mundo que me pergunta sobre. Eu não sou influencer, eu não me chancelo creator de forma alguma, mas mesmo não gerando conteúdo na intensidade que vocês geram, às vezes eu posso algo assim, tô enfrentando essa situação aqui de business. As pessoas falam, caramba, mano, eu achei que isso acontecia comigo. Meu, que bom saber, pô, me motivou, faz. Pô, isso é talvez a melhor moeda que a gente possa receber através da criação de conteúdo, né, Pedro? Pô, você deve receber pra caramba mensagem aí da galera agradecendo. Graças a Deus, e é o que eu te falei agora há pouco, né? É isso. Isso foi o principal ponto que me despertou realmente o interesse e ver o quanto às vezes a gente consegue chegar e ajudar as pessoas sem querer, né? É o que eu te falei. Você falou, você postou uma questão sua, um problema seu, uma dúvida, enfim, para dividir aquilo, para desabafar, ou enfim, para alguém te ajudar. E não só você consegue ajuda, como você consegue também entender que tem muita gente, muito mais gente do que você imaginava, passando pela mesma coisa, ou querendo ouvir aquilo que você está, precisando ouvir aquilo que você estava falando. E aí, cara, aí é o que você já está vendo, entendeu? Você falou, eu não me considero um creator. Cara, você é um creator. E hoje, a maior parte das pessoas em geral que não se consideram influenciadores, elas são, cara, elas são, porque todo mundo enfrenta muita coisa na vida, enfrenta um dia a dia com muita glória, mas muito suor, com muita dificuldade. É só uma questão de, às vezes, você expor um pouco mais ou um pouco menos, que você vai começar a entender que não tem mais essa de ser um influenciador hoje. Quando você divide um pouco da sua vida, da sua rotina, dos seus problemas, das suas conquistas, ali cara, é uma troca que ela começa a ser de mão dupla e geralmente cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas a tendência é que pouco a pouco aquilo comece a talvez fazer mais sentido para você, para as pessoas em geral. Então, hoje, às vezes, tem pessoas que, cara, tem, sei lá, a minha mulher, a Carol, ela tem 3 mil seguidores. Se você for falar de número, ela não é uma influenciadora, tá? Sim. Cara, e ela posta nada, ela não gosta de expor agora que a gente tá aqui há 3 anos Construção. juntos, e tudo mais, e ela tá entendendo algumas coisas e também fazendo sentido para outras, mas mesmo assim, tá? Ela vai começar realmente a dar uma profissionalizada nisso. Por quê? Porque, cara, com 3 mil seguidores, ela posta de vez em quando alguma coisa que ela posta bomba. Por quê? Porque ela tem muita credibilidade como pessoa, como o histórico dela, como atleta de CrossFit que ela já foi e hoje está treinando endurance e ninguém sabe, enfim. Então ela posta as coisas lá, às vezes ela tem tanto retorno ou mais de mensagem do que eu. É muito doido, porque as pessoas não têm mais isso de, o Pedro é influenciador, eu vou ouvir só o que ele fala. Cara, as pessoas comuns, né, entre aspas, hoje, comuns no meio digital, digamos assim, elas têm muita influência, elas só não sabem disso, entendeu? Ainda. Então, ó, é um negócio que é muito louco. Hoje, eu, como influenciador, como criador de conteúdo também, eu olho muito para os caras que são gigantes, que estão há muito tempo fazendo isso, que são minhas referências, mas eu olho também para as pessoas normais, no sentido de não se considerarem e não despenderem tanto esforço para essa parte, porque elas postam coisas também tão naturais, de um feedback tão interessante, tão puro, que é muito legal, e você consegue aprender, consegue trocar muito conhecimento e relacionamento também com essa galera. Então, não tem mais essa, eu acho, sabe? E as marcas viram, cara, as marcas viram. Exemplo disso sou eu, vou bater 20 mil seguidores agora. Cara,
as marcas falam, grandes marcas, pequenas marcas falam, Pedro, a gente não está preocupado com o número, a gente está preocupado com o engajamento que você gera, a gente está preocupado com a verdade e o propósito que você coloca nas coisas quando você posta. A venda, por si só, quem tem que fazer boa parte dela é a gente como marca. Tem que criar um funil, o final do funil, a responsabilidade maior é minha. Claro que você vai ajudar, que se você vender, reverter legal, quanto mais você reverter, óbvio que é melhor, mas o ponto principal é gerar awareness, é gerar conhecimento, é gerar experiência, é posicionamento num primeiro momento. E aí é onde as marcas precisam muito do meio digital, principalmente. Então, é um caminho sem volta, cara. Eu acho que eu acho que o mundo tá indo por esse caminho, né, cara? Eu trabalhei com televisão há muito tempo, eu tive agência de publicidade. Minha agência era, na época, né, eu era moleque, eu tive agência dos 22 aos 28. Tive muito sucesso, graças a Deus, assim, e o nosso core business era televisão, né? Meu pai foi 30 anos diretor comercial de televisão, então peguei muito relacionamento dali. E eu vivi muito televisão, eu fiz muito merchandising contextualizado em programas de TV. E, cara, eu acredito que o fim dele está cada vez mais próximo. Acho que a gente caminha para uma personalização, que é o que o YouTube, né, essas plataformas digitais como um todo, as mídias digitais, estão caminhando para personalização. Eu vou no meu canal, eu vou ter o meu canal, e no meu canal eu quero o canal do Papo Fitness, eu quero o canal do Garage Training, eu quero o canal do High Protein, enfim, eu quero escolher as coisas que vão estar no meu canal e que são as coisas que eu assisto, né? Exato. E eu acho, né, entendo pouco disso da parte digital, mas eu acredito que a gente esteja caminhando a cada vez passos mais largos para isso, e infelizmente ou felizmente a TV, né, os meios, revista, jornal, cada vez mais obsoletos e com menos, se não se adaptarem rapidamente a essa questão digital também, vão perder muito espaço. Então, estão perdendo, né? E talvez tendem a assumir, inclusive. Tudo é um quesito de adaptação, né? Assim como a gente fala do esporte, né? Você falou muito bem disso, pô, eu gosto de correr, mas eu gosto de pedalar também. Então, existe toda essa adaptação. A comunicação é a mesma coisa, né? Tanto é que hoje Globo existe a Globoplay, né? Que você assina ali, você tem o aplicativo com a programação completa e por aí vai. Então, essa adaptação é muito importante. Mas agora você falou um ponto nesse assunto de creator, né? De marketing de influência que muitas marcas precisam entender ainda esse game. Eu falo por ter agência também, e a marca ela julga muito pô, às vezes a gente manda o perfil que é um perfil legal, que tem bate com o ICP da marca e tudo mais. Aí o dono da marca, enfim, o diretor lá olha e fala: ah, pô, mas só 19 mil seguidores, né? Tipo, e aí? Mas é realmente entender essa essência, essa construção, né? Essa presença de marca dentro de um outro perfil. Quer dizer, pô, tem uma pessoa chancelando a sua marca, tem uma pessoa dizendo que o seu produto é bom. E outro ponto que eu quero destacar aqui, você falou isso. Pô, as marcas que eu tenho parceria são marcas que, se eu não fosse parceiro, provavelmente eu compraria os produtos. Né? Eu sei que você é um parceiro de longa data da Caffeine Army, né? Do Super Coffee. Poxa, você tá ali, se usa o produto e você tem um vínculo com a marca, então você colhe frutos disso, mas é aquilo que você falou, pô, se eu não tivesse vínculo nenhum, provavelmente eu ia continuar usando o produto, ia comprar o produto, ia ser cliente, porque para mim o produto funciona, é muito bom. Então, essa é a essência real e verdadeira de um creator, né? Não é enganar a audiência dele, porque eu tenho um contrato agora e eu vou receber tantos mil por mês, então agora não é mais chocolate branco, agora é chocolate preto, entendeu? Então, isso é muito importante, o creator entender, a marca entender que precisa existir uma conexão verdadeira, né, Pedro? E você traz isso de muito tempo, né? Essa sua intensidade também gera uma transparência, né, na sua comunicação, porque quem é intenso, assim como você, dificilmente consegue esconder muito tempo o game, né? Você não consegue viver um personagem. Cara, é intensidade o tempo todo. Então, assim, é isso. Eu sou isso. Tá aqui o que eu vivo, tá aqui o que eu me alimento, os profissionais que eu frequento, e é isso aqui. Essa aqui é a verdadeira vida que eu levo. Cara, parabéns por isso, cara. Parabéns e tenho certeza que
a sua profissão de creator só vai aumentar. É isso, cara. Assim, para mim não é uma dificuldade, mas eu sou um cara mais rústico, vamos dizer assim, mais bruto. E, cara, como o meu dia a dia ainda é muito corrido, eu não fico fazendo aquela. Tem até a Carol tem me ajudado, né? Depois que a mulher ela vem e só Organiza a vida do cara, né? melhora a Organiza. vida do cara em muitos sentidos. E esse é óbvio, são toques, são ajudas que ela está fazendo para deixar o negócio um pouco mais bonitinho ou com Um storytelling completo ali, um né? storytelling Senão, mais colorido. Mas eu é... gosto, cara, assim, isso, comi, corri e tal. Aí agora eu tô fazendo uma montagenzinha, pego o treino, coloco na foto e tal, não sei o quê. Mas quando não dá, eu volto ao a velha e boa pau, vai desse jeito mesmo Ah, e tá efeito é melhor do bem. que perfeito, né, Pedro? Falo isso para ela direto, cara. Falo isso para ela direto. Eu sou um cara perfeccionista, por incrível que pareça. Então tem muita coisa que às vezes, principalmente na criação de conteúdo, eu me pego com dificuldade, cara, eu fico olhando uma coisa e aí eu, para gravar, eu não gostei, volta e volta. E aí hoje eu já começo a olhar e falo, cara, o quanto isso que eu tô apegado nesse momento vai mudar na mensagem que eu quero passar ou no que eu tenho que entregar. Pô, isso não, isso vai mudar seguinte, beleza, eu continuo. Ah, cara, puta, só você vai ver isso, Pedro, ou vai mudar muito pouco, a ideia tá muito bem colocada, então vambora e tal. Então é um aprendizado que eu também tô tendo. E, cara, obrigado. Acho que ouvir de você, que é um cara que é expert nisso, trabalha com isso, tem agência, tem muitos clientes é, grandes e com muita relevância e cuida de carreiras de atletas e, enfim, ter o seu feedback para mim é muito importante. Hoje em dia, quando eu encontro alguém com essa expertise, eu geralmente gosto muito de ouvir a opinião quanto nua e crua contra o meu trabalho, ao que é bom, mas principalmente ao que eu posso fazer diferente, que eu posso fazer um pouco melhor, que vai agregar, porque eu não me considero bom nisso. Eu me considero que eu falo, nossa, cara, às vezes tem gente que começa agora e tem tão mais facilidade e eu começo a olhar, então assim, é muito legal esse feedback. E é muito o que você falou e que eu falei é muito importante, cara. Tem muita marca que ainda está pegada nisso, está mudando, e as marcas que ainda estão apegadas em números e em tamanho, elas também estão no processo de evolução. Elas também estão começando a entender que a mídia social como um todo, o digital, também está em constante evolução e que hoje, cara, dificilmente você cresce espontaneamente no Instagram. Então, mas isso não quer dizer que você não tenha, não consiga entregar bons frutos, bom posicionamento, muito pelo contrário. O próprio Instagram mudou e as pessoas estão mudando em função disso, estão se adequando em função disso, e as marcas aos poucos também vão começar a entender. Eu falo isso porque, cara, quando você pega uma marca pequena que fala isso para você, que não é o que a gente acredita, e você vê marcas grandes que têm estrutura de pessoas, de conhecimento, de muitos anos já, e de investimento em pesquisa para entender essas mudanças rapidamente, essas marcas estão dizendo isso. Então, não sou eu, não é você só que está dizendo isso. São marcas que estão há muito tempo, que têm muito grana para investir e que investem muito bem em pessoas, em pesquisa, enfim, uma porrada de coisa, e que estão falando isso. Cara, hoje não é só tamanho, muito pelo contrário. Hoje engajamento, match, feeling, propósito. Então, e um plano de comunicação digital, ele é feito de várias plataformas e vários influenciadores que se complementam, né? Então, você tem o Pedro, que fala muito com esporte, mas aí você tem um cara que fala de saúde como um todo, mas ele é um cara muito grande, não fala muito especificamente com nichos, mas ele fala com uma massa grande. E aí você vai montando esse quebra-cabeça com as pessoas que se complementam, na verdade. Então, Exatamente. eu acho que nenhuma marca é feita basicamente de um influenciador, de um atleta, ela é feita de um conjunto de pessoas como um todo que, de uma maneira mais inteligente possível, acabam se complementando e resultando cada vez num resultado melhor para todo mundo, para a marca e para as pessoas que estão junto na caminhada.
Exato, é sempre uma construção, vários tijolinhos, né, várias conexões. Mas Pedrão, você falou que lá atrás você com seu irmão foram sócios de um restaurante, né? Tiveram o próprio restaurante aí. Hoje vocês não têm mais esse restaurante, mas você continua atuante aí no mundo da alimentação saudável, né? Sim, cara, peraí que tem um mosquito sem vergonha aqui. Aí, perdão. É, continuamos, né? O High Protein, que é a minha marca. Ah, você deixou o exato. Aí, ó. Eu sou o Roots, se você já vem, aperta um botão aí, o negócio já, Tá aí, já galera, aparece. ó. Esse aqui é o arroba do Instagram da marca do Pedrão. O Pedrão vai explicar melhor pra gente o que que é essa marca, que tipo de comida, onde é que você pode encontrar, enfim, mas segue lá, ó, arroba High Protein. Você que tá nos ouvindo aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Podcast, é High, né? H-I, Protein, P-R-O-T-E-N-I-N, tá? Então, arroba High Protein você vai encontrar lá. Mas se você seguir o Pedrão também, tá na bio dele, enfim, super fácil de encontrar. Conta para nós, Pedrão, o que que é a High Protein e o que que ela oferece? O High Protein, na verdade, é uma marca de alimentos saudáveis congelados, mais especificamente snacks. Então, não é marmita, não vai ser marmita e também não são suplementos com whey. Né? Muito pelo nome High Protein, a galera faz associação, mas na verdade e o High Protein, quando a gente criou a marca lá atrás, a ideia e o propósito que a gente se colocou e se coloca até hoje é de tentar trazer, através dos nossos produtos, de comida de verdade, de alimentos de verdade, um equilíbrio maior entre de proteína entre os outros macronutrientes. O que quer dizer isso, cara? A proteína é difícil você achar produtos que tenham um alto teor de proteína em detrimento de carboidrato, gordura, fibra, ou mesmo não maior, mas mais equilibrado, né? Então, a grande parte dos produtos que você tem no mercado, de uma maneira geral, são produtos com muito carboidrato, com muita gordura, com pouca fibra e pouca proteína. Então, quando geralmente você consegue equilibrar um pouco de proteína, você acaba, de uma maneira geral, falando de uma maneira geral, você consegue trazer um pouco um equilíbrio muito melhor e muito mais saudável para aquele alimento. E então a gente trabalha com. Hoje a gente está com 10 itens na nossa marca, então são coxinhas, então a gente tem 3 sabores de coxinha, massa de batata doce, com frango, com cottage sem lactose, com frango com gengibre, vegana, shimeji com brócolis. A gente tem nuggets de frango low carb, então a gente tenta fazer, cara, o quê? Releituras das coisas que o brasileiro realmente gosta, em comidas junk, né, que a gente chama, em releituras para alimentos realmente saudáveis, não pseudo-saudáveis, realmente saudáveis, só que dessas coisas. Então a gente tem as coxinhas, a gente tem o nuggets de frango, a gente tem o croquete de carne, a gente tem o bolo de banana, a gente tem o bolo de banana com gota de chocolate 70%, a gente tem o falafel proteico, vegano, que é um produto vegano também. A gente está lançando agora as tortas, né? Aquela torta de massa podre, que chama de massa podre, de frango com requeijão sem lactose. A gente está lançando só que com uma massa low carb, então só farelo de aveia com manteiga clarificada. Então vai ser uma massa muito próxima da massa podre, a textura, o sabor, mas low carb, cara, com baixo carboidrato. Então, assim, então hoje essa nossa linha, todos os nossos produtos já são pré-assados, a nossa linha é 100% congelada. Então, isso é muito legal por um lado e tem alguns desafios por outro. Então, a nossa linha é 100% congelada e a ideia é trazer 3 pilares para a galera, que foi, na verdade, para trazer para a gente no início, porque a gente abriu a marca sem pretensão de ser uma marca, a gente começou a fazer produtos para a gente mesmo, né, como atletas, porque a gente trabalhava, não dava para ficar levando mais marmita e abrir a marmita entre uma reunião e outra, e aquele cheiro de ovo cozido com batata doce e tal. A gente também estava cansado um pouco disso, queria uma coisa um pouco mais gourmet, um pouco mais fácil de comer, com um pouco mais de variedade de sabor, de opções, principalmente. E aí a gente foi criando os produtos conforme a nossa própria necessidade. Enfim, aí resumindo a história, a gente começou a vender os produtos em algumas academias de alto padrão em São Paulo. Abrimos o High Protein, ele era no começo lojas físicas, né, food trucks,
físicos, a gente chegou a ter 4 ou 5 ao mesmo tempo, e nessas academias ou em alguns locais muito estratégicos, e a gente vendia várias coisas, tapioca, suco prensado a frio, e vendia os produtos do High Protein que a gente produzia na cozinha. Então tinha o High Protein Food Truck e o High Protein Cozinha. Hoje, depois da pandemia, a gente só está com a cozinha, graças a Deus, porque era muito legal, foi muito bom, foi muito importante para a marca, mas querendo ou não, eram mini restaurantes, então o dia a dia, cara, era muito pesado, trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, continuo trabalhando, mas é diferente, né? É diferente você trabalhar com o cliente tantas horas final ali no dia a dia, fora que você tem que arranjar tempo para trabalhar também no back office, para treinar, enfim. Então, hoje a gente está só com os produtos e conseguimos escalar, né? Também foi uma opção. Para que lado a gente vai escalar? A gente vai escalar aquele modelo que a gente tinha, era o modelo que ia escalar com franquia. Querendo ou não, franquia, cara, é muito legal, bacana, mas na minha visão você vai ter muitos sócios por todo o Brasil e com uma dificuldade muito grande de manter padrão, de uma série de coisas que eu achei muito arriscado a longo prazo. E aí, quando você fala de indústria, que é o que a gente é hoje, a gente produz em larga escala e para atender principalmente os mercados, né, mercados verdes, então empórios de produtos saudáveis, empórios tradicionais, hoje tem muitos empórios tradicionais que vendem também nossos produtos saudáveis, porque o cara que compra produto saudável, ele não é saudável o tempo todo, ninguém é. E não quer dizer que você tomar um vinho ou que você comer uma fritura, você está deixando de ser saudável. Não, você tem um momento, eu como, eu tomo vinho, eu tomo uma cerveja, é só um equilíbrio. Então, só que é o mesmo público. Então, às vezes o cara vai num puto empório bacana, comprar vinho, comprar queijo, ele é o target da minha marca. E ele tá ali naquele momento de compra, ele fala, não, eu também, pô, que legal, já tem saudável aqui, cara, é gostoso, eu vou levar. Então, já tá aqui, eu tenho meu momento de consumo desse produto também, então já tá aqui, eu já levo. Enfim, e a gente vende também os mesmos produtos para food service. Food service é o quê? Não é eu não vendo para o cliente final direto, né? Eu vendo para o food service, ele atende lanchonetes de academia, hotéis, cabeleireiros, cara. A gente está começando a vender para os cabeleireiros muito chiques, muito bacanas em São Paulo, porque a mulherada fica lá 4, 5 horas, 6 horas fazendo cabelo, um monte de coisa. Elas pedem muito iFood e esses lugares super chiques já tem uma lanchonete, então a gente está vendendo para lanchonete. Imagina, uma mulher de um público que é o nosso target primário A, dentro do cabeleireiro X lá de São Paulo, bacana, falando, nossa, mas você tem aqui uma coxinha saudável, assada, mas é gostosa, é com massa de batata doce, sem lactose, nossa, eu quero. Muito, Sim. nossa, vou ter que chamar o iFood e tal. Isso a gente está querendo também colocar em escolas e hospitais, aí já entra, óbvio, uma escala grande, mas um propósito, um desejo da minha parte, porque, cara, eu já fui internado, eu já operei, e eu não tenho criança, mas minha mulher tem ainda, já tem, eu ainda não tenho. E, cara, imagina você, no seu filho, já poder ter opção na escola saudável, porque eu penso, cara, quando eu tiver meu filho, ele vai comer o que eu comi lá atrás, salgado, fritura, na hora do lanche, para como eu vivo esse dia a dia mais saudável, isso meio que não faz muito sentido e não faz muito sentido para muita gente. É uma coisa que as escolas hoje têm leis que elas vão ter que se adequar a colocar produtos de melhor qualidade, nutricional. Então a gente está ali na boca do gol para não só fazer grandes negócios, mas principalmente levar, através dos nossos produtos, praticidade, qualidade de matéria-prima e sabor para quem já vive esse lifestyle, quem não vive esse lifestyle, quem é criança e está num processo de entendimento da vida e também dessas escolhas que elas podem fazer, e de pessoas que estão em hospitais, doentes, tratando, cara, para mim é muito doido você ir para o hospital porque você está doente, tratar uma doença e você está internado, o cara te serve uma. Nada contra, né? Mas assim, te serve, você está ali todo inflamado, com câncer, por exemplo, que é uma inflamação celular, digamos assim, inicialmente, e o cara tá te dando produtos que, na verdade, não vão nem ajudar, Vou nem inflamar mais ainda. vão inflamar mais ainda, eles vão piorar o negócio que você está tratando. Então, é muito louco, né? Então, é isso que é o High Protein. A gente vende também para o consumidor final, ou seja, você, Daniel, não consegue comprar o meu produto através do meu site porque você está em outro estado. A gente ainda, no Brasil, enfrenta uma questão bem complicada de logística a nível de custo.
Isso, logística de todo tipo, e a mais cara das logísticas é a logística refrigerada barra congelada. Então, esse é o grande obstáculo hoje da marca, né? O grande desafio para a gente crescer em larga escala. A gente já está em vários estados, mas a gente poderia estar em ainda mais estados e em muito mais clientes desses estados que a gente já está, se essa logística, se custo logístico já fosse menor, já tivesse com uma estrutura nacional, digamos assim, já mais avançada, como em outros países. Mas a gente chega lá e cedo ou tarde, mas quem é de São Paulo pode comprar através do nosso site, você vai receber via motoboy no mesmo dia ou no dia seguinte, e aos poucos a gente quer estar nas principais capitais também atendendo o consumidor final. Mas o cara, você tá na sua cidade, você está em outro estado, depois entra no nosso site, principalmente, que tem lá os empórios, você vai encontrar o Reprotein nos melhores empórios da sua cidade. Se ainda não tiver, já fica o merchan aqui, fala para o empório chamar a gente no Instagram ou no WhatsApp e que a gente vai fazer negócio para estar nesses empórios, e aí os clientes a nível Brasil vão poder ter acesso ao Reprotein através desses empórios e mercados. Tá aí, ó, o recado tá dado, gente. Você quer uma alimentação saudável, que tenha opções e tudo mais, High Protein. Se você é de São Paulo, já entra, já faz o seu pedido. Amanhã tá aí, ó. Você já pode ter o quê? Almoçar uma coxinha nutritiva. Pô, uma É, coxinha nutritiva. Mas, ô, Pedrão, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você é indústria, você tem uma cozinha. Você bota a mão na massa? boto demais, cara, assim, é muito Ah, legal. é? Você gosta de fazer a O, produção? Hoje, na produção, quem coloca a mão na massa é minha mãe, que também é nossa sócia. Desde o início, ela sempre foi a pessoa que. Ela é a diretora de produção, ela que fica com os funcionários na cozinha. Eu fico pouco na cozinha, né, no dia a dia da cozinha, e quando eu estou aqui na cozinha, é muito para arrumar alguns processos, adequar algumas coisas, organizar os pedidos e tudo mais. Mas mão na massa, no sentido da produção do dia a dia, a gente não coloca. Até minha mãe, cada vez mais, também está no trabalho de colocar menos a mão na massa, para que cada vez o negócio fique mais independente da gente, como donos da marca, e sim com os funcionários, com os procedimentos, com a operação. E com as máquinas, hoje a gente tem máquinas que fazem também, ajudam bastante o nosso trabalho. Mas assim, a mão na massa que hoje eu coloco muito é no desenvolvimento de produto e na melhoria, né, constante de produtos. A gente está sempre ouvindo feedback dos clientes, dos donos de loja, dos clientes finais, das nutricionistas, dos nutricionistas, médicos, enfim. Sempre, cara, olha, Pedro, se agora o mercado mudou, agora saiu uma nova pesquisa de tal alimento, se tiver mais daquilo, naquele produto que você já tem, se puder adequar, a gente está sempre numa constante evolução, né? Legal. E também um lançamento de novos produtos. Então, quando a gente vai lançar um produto novo, geralmente sou eu, né, a Carol, o meu irmão, minha mãe nem tanto, porque ela não vive tanto esse dia a dia de esporte, no nível que a gente vive, mas a gente vive no sentido, nossa, cara, acabei de achar um nicho que tem espaço para um produto no pré-treino de alimento para mastigar mesmo, sem ser suplemento. Então, cara, vamos testar. O que eu comeria se fosse eu, Pedro, como atleta? Ah, eu comeria uma tâmara com alguma coisa. Então, cara, vamos lá. Aí a gente começa a testar. Ah, faz sentido. Vamos lá. Aí a gente entra para a cozinha de casa, não para a cozinha do Raik, né? Não para a cozinha industrial. E começa testes muito básicos, muito iniciantes, mas que já vão dar uma noção para a gente se aquilo vai ficar bom e se também esse produto vai conseguir se adequar numa produção industrial. Porque uma coisa é você produzir uma coisa na cozinha da sua casa, outra coisa é você produzir isso na Escala, né? cozinha, numa cozinha industrial. Então tem que ver se casa, se você vai conseguir usar as máquinas que você já tem para produzir aquele produto, se a escala que você vai conseguir é a escala que a planilha de Excel vai fechar no custo. Então não adianta também só criar um produto muito interessante, com um nicho bacana, mas tem que ver se ele é viável ser produzido em larga escala. E como produzir. Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes ele tem como ser produzido, mas você tem que fazer uma adequação de produção doméstica para uma produção industrial. E às vezes, quando a gente vem aqui para a produção industrial, às vezes funciona, mas acaba não valendo a pena.
e às vezes funciona e vale muito a pena, mas tem que mudar a coisas muito relevantes né, essa mão na massa que eu coloco hoje em dia de produto, mas eu toco o comercial, principalmente, o PR, né, o relacionamento, os eventos e tudo mais. Hoje a Carol, graças a Deus, está cada vez mais entrando comigo no dia a dia, então eu vou passar para ela toda a parte de eventos e já estou passando, né, e de Instagram, porque não dá, cara. Ela tá até me ajudando no meu, quanto mais eu tocar o meu e tocar o do High Protein, entendeu? E assim, se eu tiver que fazer um post no High Protein ou atender um cliente, fazer uma venda, eu vou atender um cliente, eu vou fazer uma venda, não tem como. Então, e eu gosto disso, eu gosto do digital, mas profissionalmente falando do High Protein, o meu negócio é comercial, principalmente. É o que eu sempre fui como profissional de uma maneira geral. Então, né, a gente vai ficando mais velho, você vai entendendo que você tem que fazer cada vez mais só o que você faz de melhor e delegar o que você faz bem ou o que você não faz bem. Mas o que você não é ótimo, a ideia é que você delegue e com isso você cada vez foque mais no que você é melhor. E a ideia é essa, o meu foco no ReproTem é isso, e também a ideia é passar cada vez mais aqui para os funcionários da produção, para a Carol a parte digital, para minha mãe a supervisão de produção, e comigo a divulgação e as vendas, e trazer receita e fazer o crescimento do ReproTem acontecer. Que legal, Pedro. Pô, é isso, é aquilo que eu falei anteriormente. A tua intensidade é literalmente em tudo que você decide fazer, né, cara? Isso é muito legal, isso é extremamente motivante, né? Pessoas como você, a gente já falou sobre isso, motivam outras pessoas a encararem os desafios, a darem o primeiro passo. Pô, parabéns por isso e desejo extremo sucesso ao High Protein aí, que vocês consigam estar em todos os estados. Então, se você aí é dono de empório, dono de loja de suplemento, enfim, poxa, bora entrar em contato aí com o High Protein, e mesmo que não seja dono e quer ter um business, está pensando em abrir um negócio saudável, tem que ter High Protein, né? Já está decidido, martelo batido já Você aqui. está contratado, Daniel, você está contratado, já quer sociedade, meu irmão. Aí, ó. Tá fazendo merchandising melhor do que eu, aproveitando melhor o espaço do que eu, então é isso, cara. E já você também vai ter, se Deus quiser, a oportunidade de provar aí em breve, e que a gente deve se encontrar e Com vamos embora, cara. certeza. Em breve vamos estar aí na sua cidade também. Show demais, Pedrão. Cara, já estamos aqui, ó, 1 hora e 8 minutos de papo, gente. O tempo voa, o tempo passa. Acho que se deixasse a Conversa gente fica, boa, né? E a conversa gente boa a fica, gente nem vê, cara. exatamente, a gente ficaria aqui muitas horas, mas já são, ó, 10 horas e 1, e o Pedrão daqui a pouco vai acordar para pedalar, gente, para nadar, para correr, para vender high protein, não sei, alguma coisa ele vai fazer às 4 da manhã, né, Pedro? Boas 4 não, cara. Não, O André, o Ledornelas, eles estão. Eu tô conseguindo acordar hoje 5h30, para entre legal. 6 e 6h30 tá treinando. Óbvio que tem os dias que eu tô treinando 5h30, mas não são ainda a maioria, Não tá mas nesse nível de loucura ainda, né, não Pedro? tô nesse de loucura, mas acabando aqui, ó, são 10 horas passadas, acabando aqui, eu ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que ir amanhã preparar algumas coisas que não deu tempo hoje. Então, amanhã é um dia que eu nem sei se eu vou treinar, mas sei que meu treino da manhã não vai acontecer amanhã, primeiro dia da semana que não vai rolar. E amanhã eu vou treinar a hora que dá, entendeu? E se não der amanhã, porque realmente eu tô com um dia bem complicado amanhã, eu tenho off no domingo, aí eu troco, entendeu? Então, assim, cara, não Boa. tem, sabe? Então, se amanhã eu tiver que fazer um off por conta de trabalho, de reunião, eu vou adequar isso vou pegar um dia que seria o dia ideal de eu fazer off, que é no domingo essa semana, e vou pedalar. Então, vamos ver. Mas voltar amanhã às 5h30, amanhã eu tô na cozinha de aqui de novo, de pé. E esse é um ponto, né, Pedro? Não precisa ser um super-humano, né? Não precisa. Você não precisa, sabe? É você entender que é possível. É possível. Dá o primeiro passo, começa, né? E aí você vai adaptando a sua rotina. Pô, não deu hoje. Não se frustra, não desiste porque não deu hoje. Amanhã dá, né? E aí você vai construindo isso. Cara, acho que essa pode ser a mensagem desse episódio, Melhor né? mensagem. 1% a mais todo dia. Se você não conseguiu o que você planejou, mas você conseguiu
um pouco a mais do que você conseguiu ontem, ou conseguiu um pouco a mais, ou conseguiu um pouco a mais do que você se propôs a fazer hoje, cara, já é uma baita conquista. E na maior parte das vezes do dia da nossa vida, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente quer, mas o importante é colocar metas arrojadas, colocar objetivos difíceis, e só o processo de você tentar chegar neles todo dia já vai te fazer cada dia puxar um pouco mais. E acho que realmente, sem dúvida, a mensagem principal que eu trago para mim, e que, se você me perguntar aqui qual é a mensagem do programa, sem dúvida nenhuma seria seja no esporte, né? Porque, na verdade, o esporte é talvez um dos melhores exercícios para a gente colocar em prática isso que a gente está falando, e conseguir colocar isso no nosso trabalho, na nossa família, nossas relações interpessoais, no nosso descanso, ser de uma maneira leve. Cara, não deu hoje para treinar? Paciência, cara. Hoje minha prioridade, o universo me mostrou que a minha prioridade não era a que eu gostaria que fosse hoje. Eu gostaria que eu tivesse treinado, mas hoje era para trabalhar até 11 da noite e não treinar. Hoje era para ficar em casa com a minha mãe, com a minha mulher. Ou hoje era para sair beber porque eu tava precisando. Enfim, leveza, cara. Leveza. Exato. Acho que é uma coisa que, para um cara intenso como eu, durante muito tempo eu não fui leve comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, porque eu estava entendendo que essa intensidade é muito positiva, mas que você também tem que equilibrar e canalizar essa intensidade para o que você pode no momento, para o que você pode no dia, e principalmente para o que você não pode, e tá tudo bem, e que aquilo que você não conseguiu fazer esteja tudo bem. Perfeito, perfeito. Gente, aproveita, segue o Pedro lá no Instagram. Depois dessa mensagem aí, depois ele já vai lá, já manda um direct para ele e fala: cara, eu tô te seguindo aqui, assistir, ouvir seu episódio lá no Papo de Fitness Podcast. Valeu pela mensagem, porque é sobre isso. Vamos ser insistentes e persistentes, que um dia tudo dá certo, né, Pedrão? Cara, deixa eu te agradecer mais uma vez por esse tempo, cara. Obrigado mesmo por esse papo. Vamos marcar outro. Você vai voltar aqui, você vai fazer as suas 3 provas de ultramaratona, que sessões você vai vir aqui contar pra gente cada uma delas, sua prova de triatlo, enfim, as portas estão sempre abertas pra gente bater esse papo legal e construtivo. Cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, eu que agradeço. É muito legal poder ter esse espaço num canal tão relevante, num canal com que busca também passar de uma maneira simples e natural, né? A gente não conversou, não fez script nenhum, não falou, vamos bater um papo. Então acho que isso é muito legal, é muito natural, é muito do que está faltando talvez aí para o digital, para as pessoas de uma maneira geral. Então eu que agradeço a oportunidade, não só de contar um pouco da minha história, mas também falar de trabalho, também de ter aqui uma hora contigo num bate-papo, que me faz também relembrar e reviver um pouco do que eu mesmo já vivi, que na loucura do dia a dia a gente acaba às vezes não visitando tanto essas memórias. Então saiba que quem tem que te agradecer sou eu por poder dividir com as pessoas, talvez ajudar de alguma maneira, mas também reviver um pouco da minha história, né? E isso é muito legal, e um pouco do que a gente quer conquistar, e com certeza vamos estar junto em breve aí para falar um pouco mais de tudo aí, principalmente de esporte, que se deixar é o que a gente acaba falando mais, esporte e trabalho. É isso aí, tá na veia. Gente, um forte abraço para vocês, valeu, falou, até o próximo episódio do Papo de Fitness Podcast. Valeu, meu irmão. Obrigado, galera. Papo